Irmãos, nós vamos continuar nosso estudo. Estamos falando sobre o que é ser uma igreja, o que realmente é, aos olhos de Deus, uma igreja cristã, uma igreja verdadeira. Fazemos isso porque estamos vivendo em meio a um tempo em que muitas pessoas estão confusas. Há muita confusão no meio evangélico a respeito do que realmente é uma igreja e de qual é o papel dela. Então nós olhamos um pouquinho o que é uma igreja, vimos a grosso modo, resumindo aqui no primeiro domingo, que uma igreja é uma comunidade de salvos que se reúnem para adorar a Deus e para obedecer às suas ordens, viver segundo os seus mandamentos. Pois vimos qual era o propósito da igreja, e aí nós olhamos que o propósito maior da igreja é viver visando a glória do nosso Deus, e enquanto glorifica a Deus, ela tem um propósito secundário de salvar os perdidos e edificar os salvos. E esse é o papel da igreja cristã. Coletivamente nós procuramos fazer isso. Todo domingo nós anunciamos a verdade, você compartilha a verdade no seu trabalho e dessa maneira você busca o perdido e aqui na igreja nós nos estimulamos, nós estudamos a palavra, nós nos encontramos para promover a edificação do corpo de Cristo. Semana passada nós começamos a passar e olhar a respeito de alguns deveres que o crente tem, e eu disse que nós olharíamos para alguns deveres do aspecto agora individual. Nós temos obrigações para com Deus, e hoje nós vamos olhar alguns deveres que são peculiares ao indivíduo dentro da igreja. Então veja, nós sabemos que a igreja tem deveres coletivos, mas a igreja também tem deveres enquanto indivíduos. Cada um de nós responde diante de Deus da maneira como Ele prescreveu que nós vivêssemos. E hoje é isso que nós vamos ver. Os deveres do crente para com a igreja de Cristo. E quais são esses deveres? Nesse caso nós vamos ver deveres individuais. São a partir de vários textos. Então, uma verdade central que nós vamos tirar a respeito dos textos que nós vamos ler nessa noite é bem simples, fácil de memorizar, olha lá. Todo crente tem deveres individuais com a igreja de Cristo. Todo crente tem deveres individuais com a igreja de Cristo. Então agora, hoje nós vamos olhar quais são os seus deveres. E a pergunta é o que eu faço dentro do organismo e da organização. Eu pertenço a um organismo chamado igreja, pertenço a uma organização também chamada igreja. E qual é o seu papel como indivíduo dentro do corpo de Cristo? O objetivo, então, dessa noite é mostrar os deveres individuais. Eu quero mostrar 3. Eu acredito que a semana que vem eu mostre mais 3. Mas hoje vamos olhar com atenção esses deveres, que são muito claros na palavra de Deus. E quando você ouvir a respeito desses deveres, você sempre tem que perguntar, como é que eu estou, pessoalmente, nesse dever que Deus requer de mim? O que eu tenho feito, o que eu não tenho feito? Então vamos caminhar. Primeiro dever da igreja, nós vamos ver em Hebreus 10, 25. Abram lá, Hebreus 10, 25. Nós vamos folhear alguns textos nessa noite. Essa é a dificuldade um pouco que eu encontro nas mensagens tópicas, porque aí nós temos que ir para textos diferentes para construir, para percebermos o que Deus quer nos mostrar. Hebreus 10, 25. Texto muito conhecido, diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Acharam? Ele diz assim: não deixemos de congregar, ou não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Então nós temos nesse primeiro texto, claramente um dever simples de ser entendido. É seu dever individualmente, como crente, ser assíduo à sua igreja. A Bíblia não prescreve para nós qual é essa frequência. Ela não diz, vá à igreja tantas vezes por mês, ou vá à igreja tantas reuniões na semana. A Bíblia não fala isso. Mas ela deixa para nós, de maneira bem clara, aqui, que
é dever do crente manter uma frequência, uma assiduidade. O crente não pode ser, a falta do crente num culto, nas reuniões da igreja, deve ser uma exceção e não uma regra. Deve ser tão comum ver você no corpo de Cristo. Não deve causar estranheza quando alguém olha e fala assim, oh, quanto tempo não vejo você? Aliás, é para causar estranheza se alguém falar para você, quanto tempo não te vejo? E nós somos uma igreja pequena, é fácil perceber. Eu não vou perguntar nome, mas você deve estar percebendo que tem algumas pessoas faltando hoje. E é seu dever também, nós vamos ver depois isso, mas é seu dever, já que é individualmente seu dever estar presente, quando você vem, você deve olhar ao redor e ver se está faltando alguém e se preocupar. Por que esse irmão não está vindo? Por que essa irmã faltou? Há alguma doença, alguma dificuldade, alguma necessidade especial que pode ser suprida? Há irmãos, por exemplo, que não vêm à igreja porque, por razões justificadas, não são tão frequentes à igreja, gostariam de ser frequentes, mas não podem, às vezes, por causa de uma situação de saúde. Os irmãos lembram e conhecem o nosso irmão Hélio. O irmão Hélio, ele está adoentado, tem dificuldades realmente de vir à igreja, mas quando consegue, quando pode, quando a família traz, ele vem com alegria. Mas eu gostaria de voltar alguns tempos atrás, quando ele ainda estava bem. O irmão Hélio era um dos primeiros a chegar. Ele vinha a pé da sua casa. Alguém sabe me dizer qual é o bairro lá em cima, Marcelo? Vila Garcia. Então ele saía lá em cima da Vila Garcia e ele descia toda a rua, pela rua ali, não sei se Santa Cruz, até o Lava Pés, vinha e chegava aqui à igreja. E quando terminava, muitas vezes ele voltava. E alguém falava, oh, nós queremos dar carona. Ele falava, não, eu gosto de ir a pé, porque no caminho eu encontro pessoas, e eu dou folheto, e eu converso, e eu falo. E ele fazia isso com alegria. E ele vinha nas reuniões, ele vinha na terça-feira, ele vinha no domingo de manhã, ele vinha no domingo à noite. Ele era um crente assíduo à sua igreja. Mas veio uma situação adversa na questão da saúde, e o que impossibilita dele estar presente. Nós temos pessoas que não podem ser assíduas à igreja por causa de locomoção. Tem uma certa idade, não tem carona, não tem outra razão justificada. Mas o que não é justificado, o texto bíblico fala assim, olha, não deixe de congregar como é costume. No caso do autor de Hebreus, ele estava lidando com um problema em que as pessoas estavam deixando, elas estavam acostumadas a faltar na reunião. E o autor de Hebreus diz assim, olha, não façam isso como está se tornando um costume. O que é um costume? Como? Costume é um hábito, não é um hábito que acontece de vez em quando. A pessoa fala assim, eu estou tão acostumada a fazer isso, se alguém diz eu estou acostumada é porque se tornou uma rotina. Não pode ser rotina na vida do crente faltar às reuniões. Não pode ser, por exemplo, na sua casa, no Retiro de Homens, nós vimos um pouco sobre isso. Os homens foram estimulados a serem aquelas pessoas que, na sua casa, são os responsáveis para que a família toda venha à igreja. Porque há lares em que a esposa tem que levantar e falar, gente, acorda, vamos para a igreja. E a esposa tem que fazer tudo, providenciar tudo. A esposa está puxando. E se nessa família a esposa, por um domingo, por alguma razão, perder a hora toda, a família não vem. Há adolescentes que ficam tranquilos em casa, falando assim, meu pai vai me chamar para vir para a igreja. E se o pai não chamar, não vem. E aí depois briga com o pai e fala assim, por que você não me chamou? Mas de quem é a responsabilidade? É um dever individual. Cada um de nós precisa olhar para a sua própria vida e dizer, eu sou assíduo à igreja, eu sou alguém que frequenta a igreja. Volto a dizer, isso não produz santidade. A frequência numa igreja, apenas uma frequência, não produz santidade. Mas acontece algumas coisas. A Bíblia nos mostra algumas coisas que acontecem quando nós estamos coletivamente nos ajuntando. Vou mostrar alguns textos aí, olha aí. Para que ir à igreja? Eu sei que se eu perguntar isso, todo mundo vai falar, para a glória de Deus. Tá, isso é tranquilo, nós entendemos. Vamos lá, porque Deus mandou. É verdade também. Mas existem outras razões além que estão dentro desse escopo maior.
Olha aí, em primeiro lugar, nós vamos à igreja, porque é na igreja que nós aprendemos a adorar juntos e a crescermos espiritualmente. Abre em Atos 2:42. Nós vamos folhear alguns textos rapidamente. Atos 2:42, um texto clássico. A chegada do Espírito Santo, a igreja começa a existir. E aí nós temos algumas lições que chamam a atenção nesse texto. Não dá para olhar tudo, mas do verso 42 ao 47 ensina muitas coisas bonitas a respeito da igreja. Mas eu quero que você cite para mim que palavra você vê nesse texto, por exemplo, no verso 42, que descreve que eles adoravam juntos. Que palavra pode haver nesse texto? A comunhão, ok? Eu sei que o pessoal já pula para o meio do versículo, mas tudo bem, a palavra comunhão está aí. Não estava assim, perseverava, não, tá, perseveravam, está no plural. E aí então é a terceira pessoa do plural, eles perseveravam. Isso é uma prática da igreja, a igreja se reúne para juntos crescer espiritualmente. Aí outra palavra que vocês citaram no texto aí é a palavra comunhão. Não dá para ter comunhão sozinho. Eu preciso ter comunhão em casa. E o recurso da internet é um recurso muito bom, mas algumas pessoas têm abandonado a comunhão das suas igrejas pela comodidade da casa. E há crentes, por exemplo, que são capazes de assistir um culto, e eu quero deixar bem claro que existe uma diferença entre assistir culto e prestar culto. É possível prestar culto em casa? É possível prestar culto em casa. Mas é muito melhor aqui. É aqui que você sente o calor humano das pessoas, é aqui que você escuta a voz do seu irmão, sendo afinado ou não sendo afinado, ele está perto de você e você se alegra. Eu fui visitar uma igreja bíblica, e quando eu cheguei na igreja, havia tanta gente na igreja, que a igreja foi obrigada no terreno da própria igreja, num cômodo da igreja no fundo, colocar um telão e transmitir o culto simultaneamente. Então, as pessoas vão chegando e entrando no salão principal de reuniões. E depois que você chega, nós chegamos, eram os visitantes, a igreja estava tomada. Era como se você chegasse aqui e não tivesse lugares e nós indicássemos, olha, por favor, suba, aqui na sala de cima tem um telão lá e por câmera nós estamos transmitindo o culto aqui em cima. E eu fui com a Isa para a sala e nós assistimos o culto. Mas, meus irmãos, eu estava no mesmo local que aquele culto estava acontecendo, mas não era a mesma coisa. Eu olhava para aquela tela, o irmão falava, vamos ficar em pé. Eu ficava em pé e eu queria ouvir a igreja cantando, e aí só tinham poucas pessoas cantando ali. As pessoas, quando estão num grupo menor, ficam com medo de cantar. E eu me senti frio. Eu me senti distante, embora eu estava na igreja, no outro lugar. E eu pensei assim, olha, eu não quero fazer isso. Eu prefiro fazer 2, 3 cultos no mesmo dia, mas que as pessoas desfrutem da comunhão, do que fazer um culto em que eu falo, olha irmão, pare aqui próximo, pelo sinal de internet, você assiste no seu carro com a sua família, acabando o culto, você pode ir embora, você não precisa, nós vamos resolver esse problema. Não, nós precisamos, porque a igreja é um lugar onde você adora junto e você cresce espiritualmente. Igreja é um lugar também onde nós manifestamos amor. Nós precisamos manifestar amor. Não dá para fazer isso sozinho, não dá para fazer isso à distância. Nós temos transmitido o culto pelo Periscope. É um programa que funciona no celular, que transmite via Twitter. E quando as pessoas clicam na tela, eu não sei porquê, por alguma razão, mas quando clica na tela, sobem coraçõezinhos na tela. Olha, lindo, isso é uma manifestação de amor muito linda. Mas eu quero sentir a sua manifestação de amor aqui. Então, se você assistir pela internet e quiser mandar coração, muito bom, mas venha à igreja, venha estar conosco. Olha aí o que diz 1 João 4,12. Alguém pode ler? Deixa eu primeiro ler 4,4. Quem pode ler? 4,4. Não está anotado ali. 1 João 4,4. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu acho que não é esse. É esse, Marcelo? Desculpe. 1 João 4,7. Amados,
Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 11, Marcelo. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E o 12 para finalizarmos. Quem jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Viu quantas vezes, se você continuar lendo aí, você vai ver João falando toda hora. Olha, o amor, você tem que amar um ao outro. O amor de Deus está em você. Nisso nós somos conhecidos, pelo amor. Nós precisamos. O culto coletivo é uma oportunidade que Deus dá de você expressar amor. Quantas pessoas passam uma semana atribuladas e quando chegam à igreja, no culto são curadas, são restauradas. E por causa de uma palavra de alguém, por causa de um abraço de alguém, por causa da oração de alguém. É um conforto extraordinário, um bálsamo que é derramado porque na igreja existe amor. Essa é a razão porque muitos incrédulos frequentam a igreja e gostam. Porque eles, quando chegam na igreja, eles também são tratados com amor. E muitos vêm à igreja e gostam de estar na igreja, gostam de estar com o povo de Deus, mesmo até discordando do ensino bíblico, porque percebem de alguma maneira que são abraçados com um cuidado, com um carinho especial. Esse é o povo de Deus. O povo de Deus se reúne para manifestar amor. O povo de Deus se reúne também para exortar. Outra razão porque nós nos reunimos aqui e porque nós não fazemos tudo virtualmente. Hebreus 3,13. Hebreus 3,13, o autor de Hebreus vai lidar com essa situação, mostrando para nós um dever. Ele diz assim, pelo contrário, eu vou ler o 12 para o nosso benefício, tá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Não tenha entre vocês, irmãos, alguém com coração perverso que se afaste de Deus. Pelo contrário, ao contrário disso, ao contrário de incredulidade e coração perverso, o texto fala, exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o que o autor de Hebreus diz, ele diz assim que quando nós nos reunimos, nós temos a capacidade, o poder, Deus pode usar qualquer um de nós aqui. Deus pode usar um homem, uma senhora, um adolescente, até uma criança, para que numa fala, numa palavra, alguém seja exortado. E o texto fala assim, a fim de que vocês não se tornem endurecidos. Alguém já disse que o nosso coração é como barro, é como argila, que se você parar de mexer, de ser tocado, de ser estimulado, aquele coração começa a se endurecer. É um estímulo. De vez em quando você vem à igreja, alguém puxa a sua orelha e fala, você tem vindo pouco. Você precisa vir mais. Você não pode se contentar com uma reunião por semana. É muito pouco. Hoje as igrejas têm pouquíssimas reuniões. A igreja antiga se reunia, perseveravam todos os dias. Hoje não se faz mais isso. Se reúne normalmente no domingo. Algumas igrejas de grandes centros, por causa de violência, distância e locomoção, trânsito, retiraram o seu culto semanal do que acontece no meio da semana. Então há igrejas que passam a semana inteirinha e não tem culto, não se encontram. A facilidade de estarmos no interior é essa, nós podemos nos encontrar na terça, na quarta, em qualquer dia. E aí se resumiu o culto para o domingo. E algumas igrejas enfrentando dificuldade, irmãos que moram longe, vêm de ônibus e voltam de ônibus, fica difícil fazer 2 vezes, retiraram o seu culto domingo de manhã. E jogaram um único culto no domingo à noite. A Bíblia não diz quantas vezes, mas gente, à medida que você vai retirando o culto, o mundo não retira nada do bombardeio que acontece durante a semana. Você é bombardeado todos os dias, em todos os momentos. Você não pode se contentar com uma reunião só, com uma refeição só. Quem dera tivéssemos muitas igrejas na nossa cidade com portas abertas, com cultos em dias diferenciados. Já pensou, olha, o culto da igreja batista é domingo, o culto da igreja presbiteriana é na segunda, e os irmãos da igreja pudessem ser alimentados,
biblicamente em igrejas sérias. Isso seria maravilhoso, não seria um problema. Mas nós estamos vendo escassez disso. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para nos exortar. Igreja é um lugar que nós nos reunimos para estimular. No próprio texto que nós lemos de Hebreus 10, só você avançar, ele fala aí: não deixei de congregar como é costume de alguns, mas olha o verso anterior. Consideremos também uns aos outros para nos estimular no amor, ou ao amor e em boas obras. Igreja é um lugar onde você puxa a orelha, é dever individual seu fazer isso. Quando você vê um irmão errado, fala: irmão, irmã, isso não está certo, precisa mudar. Seu dever. Mas é dever também bíblico, não é só puxar a orelha. Tem crente que gosta dessa tarefa. Ele fica especialista nisso. E aí ele fica atrás de pessoas para, de vez em quando, falar: nossa, esse irmão gosta de exortar. Essa irmã gosta de exortar. Mas também tem que gostar de estimular. Então, se você cobra alguém, você também durante a semana deve ligar: irmão, está vencendo? Irmã, está firme naquilo que nós conversamos? Está tendo vitória? É assim, igreja é um lugar onde o estímulo acontece. Gente, há tantos benefícios na igreja que nós poderíamos ficar falando só sobre os benefícios do que, por que eu deveria ser assíduo à igreja e aumentar essa lista. Deixa eu ver se tem mais, não tem? Instruir uns aos outros. Outra razão, não precisa ler o texto, não. A Bíblia nos diz: tudo isso daqui faz parte. Vem à igreja. É seu dever individualmente. Porque é na igreja, quando você individualmente está lá, que você adora junto e cresce. Não é o único lugar que acontece, mas na igreja é a oportunidade que Deus nos dá de adoração juntos e crescimento espiritual. Lugar onde você manifesta seu amor pelos outros crentes, pelos outros salvos. Lugar onde nós nos exortamos, lugar onde nós nos estimulamos e, por fim, lugar onde nós nos instruímos. Então, você exorta, você estimula e nós nos alimentamos. Esse é o lugar que Deus proporciona para nós. Eu disse que ao final de cada ponto você deveria responder: você tem feito isso? Você é assíduo à sua igreja? Você tem que responder. E Deus te ajude a que essa resposta seja sim. Eu fico com dó de filhos, às vezes, que os pais não são comprometidos. São comprometidos com Cristo, mas muitas vezes são relapsos no seu compromisso coletivo com a igreja. E o que acontece? Esses filhos são privados de um crescimento junto com outros. E muitas vezes eles crescem na igreja, mas crescem distantes. É interessante perceber como aquelas crianças que os pais frequentam mais, parece que elas desenvolvem mais afinidade. Elas crescem mais juntas do que outras. Precisamos estimular isso. Seja assíduo à sua igreja. Segundo dever individual do crente, é dever do crente ter um bom testemunho. Gente, a igreja de Cristo tem que ter um testemunho. Então, nós vamos buscar que a Igreja Batista Redenção aqui em Bragança, ou se você preferir a Igreja Batista Redenção de modo geral, tenha um testemunho coletivo muito bom. Mas, não é só coletivamente que nós testemunhamos. É seu dever fazer isso. Eu vou ler o texto de Efésios 5:8. Efésios 5:8 diz assim: acharam? Efésios capítulo 5, versículo 8. Diz assim: pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Aí aparece a palavrinha, o verbo no imperativo: andai como filhos da luz. Se você quiser ler o verso 9, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. É assim que nós temos que andar. Enquanto nós trilhamos o nosso dia a dia na sociedade, você precisa viver, as pessoas têm que olhar para você e falar: você é um filho da luz. Hoje aqui na nossa cidade nós, infelizmente, estamos tendo um dia, ou não sei se já terminou a festa ou não, mas o dia da parada gay. E enquanto eu voltava do Regírio de Homens, chegando próximo à igreja, vi algumas ruas interditadas. E dentro do carro eu vi uma pessoa atravessando a rua. E, gente, a pessoa não precisava me dizer nada. Eu sabia que era um filho das trevas.
Eu olhei para aquela pessoa, eu não havia a menor dúvida de quem a pessoa era e do que ela ia fazer. Quando você anda por essa cidade, nos seus afazeres, na sua vida cotidiana, as pessoas precisam identificar você como um filho da luz. É seu dever um bom testemunho. Em que áreas um crente testemunha? O outro texto é o Colossenses, não precisa abrir, está aqui na frente. Efésios 5:8 fala sobre o nosso dever de andar como filho da luz. Colossenses 4:5 diz assim, olha como funciona o bom testemunho. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Ok? Com a igreja maravilhosa, mas o texto fala assim, seja sábio com a maneira como você se porta com as pessoas que são de fora. Por que o apóstolo Paulo está preocupado com isso? Porque o seu testemunho individual impacta o coletivo. A maneira como você age respinga sobre a vida dos seus irmãos. É assim que você tem que tomar cuidado, porque você fere a honra de Cristo e você envergonha coletivamente o corpo local onde você congrega. Como é que é o procedimento sábio com os que são de fora? O texto de Paulo fala assim, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Oportunidades do quê? De testemunhar, de falar, de evangelizar. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Para quê? Para que todos saibam, não é? Como responder a cada um. Cada um de nós, todos os crentes, precisam ser sábios no falar. Para que você saiba responder às pessoas. Elas vão perguntar para você e você tem que dar testemunho da sua fé. Agora, para você ter uma palavra temperada com sal, o que é necessário? Como o ponto 1 e esse ponto 2 estão relacionados? O ponto 1 é, você tem o dever individual de ser assíduo, frequentador, constante na sua igreja. Como isso se relaciona com o segundo? O crente deve ter um bom testemunho. Como você relaciona esses pontos a partir daqui? Seja a sua palavra temperada com sal. O que isso tem a ver com os dois pontos? Quem quer arriscar? Ok, onde você é instruído biblicamente? Na igreja. Então você vem à igreja, você recebe instrução, você sai com a palavra, você vem domingo. Vou usar uma figura aqui, tá bom? Só para você entender. Você vem no domingo e você é um saleiro. E quando você chega aqui, nós queremos encher esse saleiro com a palavra do Senhor, com o conhecimento da verdade. E aí você sai durante a semana, despejando sal nas pessoas. Salgando, temperando, fazendo diferença. É assim. É ser sal, não é pimenta, hein? Tem crente que é pimenta. Aí ele não sabe dosar. Aí ele é pimenta nos olhos das pessoas. Aí não consegue evangelizar ninguém. Mas sal é isso. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ficar no hospital, oportunidade, não sei se é boa ou não. Eu lembro que eu fui visitar o Nivaldo uma vez e eu cheguei e ele estava almoçando. E pela alegria com que ele estava comendo o alimento, acho que estava muito saboroso. E eu falei, Nivaldo, a comida está boa, ele, sem sal. Sem sal. Como faz diferença, gente? Só um temperinho. Você no seu trabalho, você no seu dia a dia, você precisa testemunhar. Olha só as áreas em que você pode dar testemunho. Familiar. Não é agradar a sua família, e agora eu estou falando não só da sua família no núcleo pequeno, aí pai, mãe e filhos, mas estou falando da família de um modo maior. Nem sempre você vai ser agradável, mas você precisa ter um bom testemunho na família. As pessoas têm que olhar para você e saber, você é um crente. Elas não podem ficar confusas. Você não pode ser crente de vez em quando. Senão a família olha para você e fala assim, essa pessoa é muito aguada. Olha, ela é firme nessa área, mas naquela outra. O crente tem que ser alguém cuja família pode se aproximar e perguntar. Cuja família pode testar a sua força, a sua convicção e você permanecer firme. Não é que o crente não tropeça, não é que o crente não envergonha. Mas o crente, quando ele tropeça, o que ele faz? Ele se levanta e fala, errei. E a família fica admirada, olha, fala assim, olha, que bonito.
reconhecer o erro. Há crentes que na sua família nunca pedem perdão para nenhum familiar, que acham, não, eu estou acima deles. Gente, nós estamos falando de uma vida em que a sua família pode olhar, e aí, se você olhar na microfamília, os seus filhos podem olhar para a sua vida e falar, meu pai é um crente. Se alguém perguntar, como é um crente? O seu filho vai dizer, olha para minha mãe, olha para o meu pai. Ser crente é isso. Eles podem dizer isso? Será que se as Bíblias sumissem do mundo, seus filhos saberiam o que é ser crente através do contato com avô, com avó, tio, tia, com vocês? Será que eles têm visto o cristianismo em você? Seu dever individual impactar sua família. É seu dever testemunhar, ter um bom testemunho profissional. Então não adianta você ter um testemunho, você ser sal aqui na igreja. É maravilhoso. Chega aqui na igreja, você salga todo mundo. Aí, o que adianta no culto você fazer isso? Mas quando você sai, é que a diferença começa. Na profissão, é um lugar muito bonito de parecerem crentes. Um tempo atrás, eu coloquei um exemplo aqui, não sei quantos acompanharam esse quadro. Quem sabe quem é esse rapaz na foto aí? Apareceu um quadro no Fantástico chamado Meu Chefe Secreto. Ok? E esse daqui é o diretor de uma empresa, de uma multinacional, que fazia comércio exterior, exportava coisa para o mundo inteiro. E para descobrir as falhas da sua empresa, as falhas no processo da sua empresa, as dificuldades, ele se caracterizou, colocou um cabelo diferente, óculos, tudo, se tatuou, fez manchas, e ele entrou na empresa com um pretexto como sendo um funcionário baixo, de chão de fábrica, como eles chamavam, e aí uma equipe filmava, eles diziam, nós estamos fazendo um vídeo institucional para conhecer o trabalho. E esse funcionário foi acompanhado. Mas me chamou muita atenção, uma coisa muito, muito bonita, que houve um momento que eles entraram num container, ele como funcionário estava trabalhando, e eles tinham que prender pallets de madeira. Não sei, todo mundo sabe o que é pallet? Não importa. Eles tinham que amarrar uma carga, tá bom? Tem que prender muito bem e amarrar. E eles tinham um grampo, um dos funcionários tinha um grampeador de pressão. E ele começou a perguntar, como é que eu faço aqui? E ele explicou para o funcionário, ensinou ele a fazer, mas ele fez errado. E o funcionário pegou e repregou tudo. E ele perguntou, por que você está fazendo isso? E, gente, é de encher o coração de alegria. Sabe qual foi a resposta do funcionário? Tudo o que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Ele não sabia que era o diretor da empresa. Ele repregou tudo e falou, o que você fez não está bom. Tudo o que você fizer, não faça para a empresa não, faça para Deus. Olha, vai ficar excelente. E ele foi embora. Você tem dúvida do que aquele funcionário é? Ele podia falar, se soltar ou não, problema dele, ele que prendeu. E outros funcionários, quando ele foi conversar, no mesmo programa, ele falava assim para a pessoa, pegava o relatório, o horário de saída da carga, e ele perguntou, que horas eu ponho aqui? Um dos funcionários falou assim, põe qualquer uma, não interessa, marca qualquer hora aí. Ele falou, não é importante? Não, eu ponho qualquer hora sempre. E, gente, o contraste entre um profissional crente e um profissional não crente. Você é assim, quando você está trabalhando, está trabalhando para Deus. Não importa se você é funcionário do governo, se você é funcionário privado. Quando você trabalhar, as pessoas precisam ver Jesus trabalhando. Vocês lembram qual era a profissão de Jesus? Pelo menos nós sabemos que o pai era. E ele tinha essa proximidade com essa profissão. Eu fico imaginando, a Bíblia não fala para nós nada sobre isso. O filme do Mel Gibson tenta resgatar ou colocar isso. Há uma cena no filme A Paixão de Cristo, em que Jesus está fazendo uma mesa. E Maria entra e Maria pergunta, o que você está fazendo? Ele fala assim, mãe. E aí no filme mostra que Jesus que inventou a mesa. Ele falou, olha, nós comemos no chão, é muito desconfortável. Eu estou fazendo aqui uma mesa para nós comermos sentado. E a mãe senta assim e fala, realmente é a posição melhor de comer e tal. Enfim, isso é romancear. Mas eu fico imaginando, suponhamos que Jesus fosse um marceneiro,
um carpinteiro, aí abre, por exemplo, fazer cadeiras. Como você acha que seriam as cadeiras que Jesus fazia? Quando você chegasse para comprar, olhar essa cadeira, falar... Será que alguém tinha que ligar? Falar, ligar na época não tinha. Aí tá. Imagina alguém procurar a Maria e falar, será que seu filho não pode ir lá em casa reparar o que ele fez, que não ficou muito bem feito? Será que quando Jesus ajudava Maria a recolher a louça, lavar a louça, será que Maria tinha que voltar, filho, lava direito, você não fez bem feito? Será que Jesus era assim? É óbvio que não. Meus queridos, você tem que ser na sua profissão uma pessoa tal que os incrédulos têm que ficar impactados com você. Me lembro uma vez que o Marcelo citou para mim um grupo de pessoas aí onde ele trabalha, no cartório, disseram para ele, amanhã nós não vamos vir. Não sei se o Marcelo lembra disso. Não sei, era um feriado, é isso? Alguma coisa que tinham dado o feriado e depois o dono do cartório voltou atrás. Falou, olha gente, eu ia deixar o feriado ser prolongado, mas não vou deixar mais, tem que trabalhar. Aí houve aquela revolta. Não, agora eu já marquei, eu quero o feriado prolongado. E aí fizeram um motim. E aí começaram de um a um. Você vem amanhã? Eu não venho, você não vem? Vamos faltar coletivo, não vem ninguém. E aí todo mundo falando, não, eu não venho. Aí chegaram no Marcelo. Você vem amanhã? Ele falou, venho. Não, mas você não pode vir. Amanhã vai faltar todo mundo. Ele falou, todo mundo não vai faltar não, porque eu venho. Eu tenho que trabalhar, eu vou perder o emprego. Ele é o chefe. Ele falou que amanhã é dia de trabalho. E aí o que aconteceu, Marcelo? O pessoal faltou? O pessoal veio trabalhar. Por que o pessoal veio trabalhar? Veio contente de trabalhar, veio super alegre. Por que as pessoas vieram trabalhar? Porque quando chegou no processo em que todo mundo falou, vamos faltar, havia um crente no caminho que falou, eu venho trabalhar. Gente, quantas vezes isso acontecia, por exemplo, no mundo acadêmico? Eu lembro na faculdade. Estava fazendo aula e tinha 2 períodos. Havia uma aula no início, um intervalo e uma aula que depois ia até quase às 11 da noite. E os alunos falaram assim, ó, pessoal, vamos ficar todo mundo na primeira aula só, no primeiro período. E aí o pessoal queria sair para ficar bebendo, não sei o quê. E o professor falava, olha, se todo mundo concordar e assinar a lista e for embora, tudo bem, eu ponho aqui presença e libero todo mundo. O professor também não queria saber. Aí o pessoal falava assim, ó, você vai embora? Eu vou, estou cansado hoje, trabalhei muito, vamos embora. Aí chegava em quem? No chato. Aí perguntava, você vai? Eu falei, eu não, vou ficar. Não, mas vai ficar só você? Ele vai dar aula só para você? Eu falei, não sei. Se ele vai dar aula só para mim, eu não sei. Eu vou ficar, eu preciso estudar. O que acontecia? Alguns saíam de qualquer jeito, não ligavam, mas o pessoal ficava bravo. Sexta-feira que vem, hein? Ninguém vem, hein? O professor falava assim. Quantas vezes falava assim, ó, eu não quero nem saber. Ai de quem aparecer aqui na sexta-feira, hein? Véspera de feriado prolongado. Eu falava, não sei o que vai acontecer, mas que eu vou para a aula, eu tinha que estudar. E aí o professor aparecia e ele entrava na sala, quem estava sentado na sala? Ele falava, tá fazendo o quê? Eu falei, vou fazer aula. Não, vamos fazer aula, não vou dar aula. Eu falei, bom, você pode até não dar aula, mas você tem que me dar presença. Eu estou aqui, põe presença aí, você vê o que vai fazer. E muitas vezes ele colocava presença e mandava embora, não dava aula. Eu falei, ó, isso é com você, mas ficou registrado aí, que eu estou presente, eu vim para fazer aula. Você não deu aula. Se isso vai ter algum reflexo, se alguém me perguntar se eu tive aula, eu vou dizer, não tive aula nenhuma. E na época eu era aluno e era funcionário da faculdade. E eu conheci o diretor da faculdade. E quantas vezes ficava uma situação assim? Por quê? Porque você desenvolve muitas vezes em áreas, vida profissional, vida social, vida acadêmica, que são as outras áreas que eu coloquei aqui, ó, acadêmica e social, você tem que ter um bom testemunho. Você, adolescente, você tem que procurar ser o melhor da sua sala. Não para se exibir, não para chegar com diploma e falar, olha, eu tenho nota 10. Não, você tem que ser o melhor para o professor falar, por que esse aluno é tão aplicado? Os amigos têm que olhar para você e falar, por que você é tão aplicado? E você fala, olha, eu estou fazendo isso porque Jesus requer de mim excelência. O pai não tem que ficar falando para você, estuda, e o crente não é aquela pessoa que fala, estuda para a prova. E depois fez a prova, fala, esqueci a matéria, eu só memorizei para a prova. O crente estuda para aprender.
O crente tem que se destacar, gente. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade. O crente tem que se desenvolver mesmo por causa dessas áreas aqui, ó. Se ele tem um bom testemunho profissional, ele é um excelente profissional, o que a empresa acaba fazendo com ele? Ele acaba sendo promovido e se destaca. E alguém fala, não, isso aí foi abençoado por Deus. Foi abençoado por causa da vida que ele levou. Acadêmico, essa pessoa estudou, passou naquele concurso, foi sorte. Sorte? Como sorte? Quanto tempo o pessoal passou ali estudando para preparar para a prova? E social? Não lembro no Palavra da Vida, acho que daqui, não sei quantos vão conhecer o Maurício, talvez o Carlos, vão lembrar do seu Davi Cox, pai. Acho que mais ninguém aqui, o seu Nilson também conhece. O seu Davi Cox, pai, nós precisamos convidar um dia para ele vir falar aqui para os casais, famílias, ele lida com isso, mas é impressionante. Ele tem quase 80 anos. Ele fez 80 anos, acho que na Piba, recentemente teve uma festa de 80 anos na Piba. E quantas vezes, da casa onde eu morava, ele vinha andando pelos caminhos, pelos jardins que tinham ali dentro da escola, do seminário, e ele falava para nós, procure deixar o lugar onde você chega melhor. Quando você sair, o lugar tem que ficar melhor. E um dia, eu da janela da minha casa, observando ele vindo pelo caminho, ele fez uma coisa que realmente falei, olha, é muito bonito quando você vê quando a pessoa fala e faz. Ele vinha, gente, fundador do seminário. Havia um copinho na grama, fora do seu caminho. Ele saiu do seu caminho, foi lá, pegou o copinho, pegou algumas coisas que tinha, pôs tudo dentro do copinho e saiu andando com o copinho até achar um lixo para jogar. O que é isso? Os alunos provavelmente iam fazer tarefão à tarde e iam recolher aquele lixo. Mas por que ele saiu do seu caminho? Foi lá no meio da grama, pegar um copinho, um papel que estava ali. E ninguém estava vendo, a não ser eu e Deus. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um senso de que, como crente, ele precisa tornar os lugares melhor. O crente não faz ecologia para salvar as baleias, para melhorar o clima. O crente tem uma vida ecologicamente correta, separa, recicla coisas, porque ele tem a ideia de o seguinte, esse Deus a quem eu sirvo, criou esse mundo, eu preciso tomar conta do que ele fez. Eu preciso ter um crente que tem um testemunho social adequado. Gente, são áreas para o crente ter um bom testemunho, nós precisamos muito. Sim, dona Marlene? O lugar fica melhor. Era como se nós saíssemos daqui, termina o culto, e alguém vê que tem lixo, a pessoa fala, recolhe, às vezes tem um copinho, a pessoa pode pensar, segunda-feira vem a faxineira, é verdade. Mas o nosso senso é aquele senso de promover um lugar melhor. Quantas vezes um crente vai na casa do outro, e uma família abre a sua casa e recebe pessoas, e todo mundo vai lá e janta, e conversa, aí termina, as famílias vão todas embora. E sobra para quem? Arrumar tudo. Às vezes o anfitrião, o dono da casa. Isso está errado, não é certo isso. O crente, homens e mulheres, nas suas diversas tarefas, podem ajudar e falar, olha, vamos deixar esse lugar aqui arrumado, vamos deixar bonito. As mulheres falam, vamos lavar a louça, vamos ajudar a dona da casa, vamos recolher o lixo, vamos fazer. Para quê? Para que quando terminar, todo mundo dividir um pouquinho as suas tarefas e socialmente eu dei um bom testemunho. O crente precisa ser esse tipo de pessoa. Então, duas coisas que nós vimos são deveres individuais. É dever individual do crente ser assíduo, frequentador da sua igreja. Em segundo lugar, é dever do crente ter um bom testemunho familiar, profissional, acadêmico e social. Você tem isso? As pessoas olham para você, elas estão vendo Jesus no dia a dia do seu trabalho. E último dever individual do crente. Está aqui um dever que nos dias de hoje falar se torna complicado, porque há tanto desvio, há tanta perversão na parte financeira, mas a Bíblia diz que é dever. A Bíblia nos ensina em vários textos que é dever individual do crente suprir financeiramente a sua igreja.
Faz parte da tarefa cristã participar. Eu ia ilustrar isso daqui com uma outra imagem. Aqui, não sei se você se dá para perceber, não quero estar na frente de ninguém, mas há pessoas aqui retratando nessa imagem, cada um tem um quadradinho de um tamanho. E eu gostei dessa imagem porque a ideia é essa mesmo, cada um contribui com aquilo que Deus deu, da maneira como Deus deu. Havia uma outra imagem interessante, que era uma daqueles remadores. Havia um barco de competição em que existiam inúmeros remadores, cada um com o remo do seu lado. Mas é interessante que o barco vitorioso é quando todos remam no mesmo ritmo, com a mesma força e tudo mais. A igreja não é assim. Você não faz o mesmo que o outro faz, mas você faz sua parte. É seu papel. O que você não pode fazer é sentar no barco, levantar o remo e falar, pessoal, rema aí. Isso é errado. E veja, quando eu coloco ali, você tem que participar financeiramente do sustento da sua igreja. Eu não estou falando que é da Igreja Batista Redenção, ok? Mas se você participa, se você usufrui de tudo, participe na igreja onde você ajuda. Se você descobrir que essa igreja não é bíblica, não participe nada, não faça nada, deixe essa igreja morrer. Aliás, trabalhe para que essa igreja morra. Quando você descobre que uma igreja está ensinando mentiras, não contribua ali. Ache uma igreja bíblica e apoie. Vá lá e ajude. É seu dever. Você nunca pode se desculpar dizendo assim, olha, eu não ajudo na minha igreja porque a minha igreja não é correta. Ela não é correta? Ache uma correta e ajude. Vá lá. Aliás, se você descobrir que a sua igreja é muito torta, muito cheia de desvio, aí fica difícil realmente você, inclusive, participar. Mas você deve se empenhar para a sua igreja sempre ser sustentada pelos filhos de Deus, pelos servos. É nosso dever. Esse texto aqui, Paulo não está falando especificamente de dízimo, mas Paulo vai citar 1 Coríntios capítulo 16. Paulo cita uma prática que ele pediu para a igreja. Nós já olhamos esse texto quando nós olhamos o texto de Coríntios. Ele diz assim, no versículo 1, quanto à coleta para os santos, Paulo, então, para sermos honestos aqui, fique claro, tá? Ele não está falando do dízimo, mas ele está ensinando um princípio de contribuição. No caso aqui era para suprir a falta de irmãos que tinham necessidade. Ele fala, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. Verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós. O que significa cada um de vós? É um dever individual. Individual. Cada um de vocês. Faça o quê? Ponha à parte em casa, conforme a sua prosperidade. E vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O que esse texto ensina? Cada um, individualmente, separe ao longo das suas no caso deles aqui era diferente porque recebiam diariamente. Mas ponham em casa separado, até que chegue o fim do mês e você tenha algo que você possa juntar e participar. Por que precisamos participar e como participar do sustento da igreja? Os crentes têm que individualmente participar do sustento de forma regular. Você não pode falar assim, olha, eu sou alguém que ajuda na igreja esporadicamente, quando Deus toca o meu coração. Se eu gostar do culto, eu ajudo. Se eu não gostar, não. O crente ajuda regularmente. Por quê? Porque a igreja tem gastos e tem necessidades regularmente. É assim que funciona. Você paga na conta na sua casa de luz regularmente ou você paga esporadicamente? Precisa responder. Alguns pagam esporádico, eu sei, mas se você for muito esporádico no pagar da conta de luz, o que vai acontecer? Eles deixam você ser esporádico só 3 vezes, tá? Depois de, acho que não chega nem 3 meses mais. Só 2, agora diminuiu. Então, ó, e corta mesmo. Gente, igreja é a mesma coisa. Tudo que acontece na igreja é regular. Interessante que igreja é como hospital, igreja não fecha. Tem pessoas que dizem para mim, pastor, vai ter culto no feriado? Eu falo, Como assim? Não, mas cai feriado na terça-feira. Eu falo,
aproveite seu feriado, vai ter cultos. Não tem. Maurício lembra isso quando ele estava no ministério em Porto Alegre. Alguns falam assim, graças a Deus, final de semana prolongado. Nós vamos viajar para não sei aonde. Vamos, Maurício. Ele falava, vamos, domingos. Hoje é feriado? Hoje é feriado, aí. É verdade, ele está falando. Feriado do que hoje mesmo? Proclamação da República. Não importa se é feriado ou se não é, a igreja funciona. Igreja não para. Então, a sua participação na igreja, biblicamente, deve ser regular. Ela deve ser também proporcional. Proporcional. Deus não quer que todo mundo participe igual. Cada um faz a sua parte. Cada um contribui. Para formar, se estivéssemos fazendo um bolo, às vezes nós fazemos isso. Às vezes os jovens fazem reuniões, eles falam assim, vamos... um tempo atrás, os jovens queriam fazer um evento no sábado, e conversando com alguns deles, falei, como que vocês vão fazer, tentando ajudá-los a saber como dimensionar custo. E alguém me disse, nós vamos fazer o seguinte, cada um vai trazer um pouquinho para o dia. E a princípio eu procurei me certificar o que significaria trazer isso, porque eles iam fazer salsicha, normal, mais barato. Só que eu perguntei, cada um vai trazer 3 salsichas? Vai ficar um negócio estranho. Você chegar com 3 salsichas, as minhas estão aqui, e vai colocar, não dá muito certo. Então eu falei, olha, é mais fácil, depende da reunião, juntar os recursos, só que aí divide por igual e compra. Mas às vezes, acontece em algumas reuniões, alguns eventos, que as pessoas pedem, às vezes na igreja, irmão, você pode trazer um bolo? Aí para outro fala assim, você pode trazer uma torta? E se você fizer a conta, você vai descobrir que existem coisas que são pedidas para algumas pessoas que são leves, são baratas. E existem coisas que algumas pessoas trazem que são caras. Chega na ceia de final de ano. Irmão, você pode trazer uma sobremesa? Pode. E você pode trazer um peru? Tem diferença ou não? Vai todo mundo comer igual? Vai comer igual. Mas cada um contribuiu proporcionalmente. Igreja é isso. Igreja é um lugar onde você faz a sua parte. Deus só quer que você faça a sua. Deus não cobra nada mais do que você. Contribua regularmente, contribua proporcionalmente aquilo que Deus tem feito por você. Contribua alegremente. Se você, quando vai ofertar a igreja, chega aqui chorando na frente, não, volta com o envelope. Não fica, ai Senhor... Aí a pessoa está chorando, nossa, que irmão dedicado, está chorando para colocar o dízimo, a pessoa está desesperada. Senhor! Dureza, a pessoa está amargurada. E, gente, isso acontece em igreja, por exemplo, às vezes em um missionário numa igreja, e justamente naquele dia a pessoa estava com dinheiro na carteira. Ela nunca está com dinheiro, mas naquele dia estava. E alguém faz o desafio, olha, vamos ajudar esse irmão. A pessoa fala, ai Senhor, hoje estava aqui, estava certinho, ia fazer tal coisa. Gente, nosso desafio é servir a Deus, é ser generoso. Essa ideia de 10%, esqueça isso. Deus não está preocupado com porcentagem que você dá. Deus quer saber da sua generosidade. Deus quer que você faça isso com alegria, sabendo, olha, o que eu estou fazendo está alcançando vidas. O que eu estou fazendo está fazendo diferença no reino, tem valor eterno. Vocês não têm ideia quantos irmãos dizimam na nossa igreja? E hoje as crianças estão lá em cima, ouvindo a pregação. Tem um ar-condicionado funcionando. Tem cadeiras. E, gente, tudo isso é proporcionado com recursos dos próprios membros. Você sabe o que Deus vai fazer na vida dessa criança? E um dia Deus vai falar assim, olha, eu fiz isso usando cada um de vocês. É privilégio, é uma alegria. Uma coisa muito bonita de se ver. Então faça isso com alegria. Faça também com expectativa. Com expectativa do quê? Aí nós vamos só alertar isso. Faça com expectativa de ver frutos disso. Se você contribui numa igreja e você vê que Deus não está trabalhando, Deus não está atuando, vidas não estão sendo transformadas, não há ensino. O crente não deve só falar, não, olha, está aqui meu recurso, a partir de agora tem a ver só com vocês, eu não tenho nada a ver. Não, você oferta e você supervisiona para saber se está sendo usado da maneira correta. O que vocês acham se vocês começarem a continuarem ofertando, dizimando na igreja? E eu falar para o tesoureiro o seguinte, irmãos,
O dízimo da igreja tá bom? Tá. Então, quando você chegar domingo aqui, tem um PlayStation 4 aqui na frente. A gente coloca aqui carrinho de sorvete. Você fala, pastor, está comprando isso aqui para quê? Não, irmãos, estou usando o dízimo, para a glória de Deus. E dá-lhe casquinho em todo mundo, e dá-lhe... Você ia olhar e falar, estou estranhando a maneira como o recurso está sendo usado. Gente, nós precisamos usar com responsabilidade. E é tudo feito com zelo para que vidas sejam alcançadas. Então faça isso. Contribua regularmente, na sua proporção, faça alegremente, faça com a expectativa de que vidas vão ser alcançadas, de que é para a glória de Deus. Acho que tem mais um. O último aí é, dizime com prioridade na sua vida. Não coloque as coisas de Deus em segundo plano. E não faça isso como uma barganha. A sua participação na igreja, Deus deve ter prioridade. Você tem que perguntar para Deus o seguinte, tem pessoas que fazem a conta assim, eu dou 10% para a obra de Deus e os 90% eu faço o que eu quiser. Está tudo errado. Se você fizesse essa conta, usasse 10% para investir no reino, os outros 90% você tinha que perguntar, Senhor, como é que eu uso esse resto aqui? Deus tem que ter prioridade na maneira como você vai gastar, na maneira como você faz, porque é Deus quem faz isso. Queridos, estão aí 3 deveres individuais da vida do crente. E você tem que responder, eu faço isso. Os 3 deveres, é seu dever individualmente, ser assíduo à sua igreja. Dever seu. É seu dever ter um bom testemunho, para honrar Cristo, para não envergonhar a igreja, os seus irmãos. E é seu dever suprir financeiramente a igreja de Cristo. Ache uma igreja bíblica, faça o seu papel. Não sente no barco e só desfrute. Mas se chegar um momento em que você não pode fazer isso, Deus sabe da dificuldade de cada um. Ninguém sai do barco porque não participa. Sabia disso? Como é bonito na igreja de Deus? Quando você não pode participar, você não tem condição, você senta no barco. Os irmãos vão remar por você. Eles não vão falar para você, saia. O errado é ter condição e não fazer. Que Deus te ajude a entender um pouquinho mais da dimensão do que é ser igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos tanto aprender quais são os nossos deveres, as nossas responsabilidades, porque nós queremos abraçar isso de fato. Se há irmãos aqui nessa noite que, por razões erradas, não são assíduos às reuniões da igreja, que o Senhor desperte o coração deles, para que eles entendam que a participação dele, o envolvimento deles na igreja alegra o pastor, alegra os líderes, alegra os irmãos, estimula, exorta, manifesta amor. Senhor, nos ajuda a perceber o benefício da coletividade. Também abre os nossos olhos para que o nosso testemunho seja coerente, para que não sejamos uma pessoa na igreja e uma lá fora. Se alguém está em posição de chefia na sua empresa, no seu trabalho, que o Senhor faça com que esse chefe, com que essa irmã que está em posição de liderança, seja uma bênção na vida dos seus subordinados, diretos e indiretos. Aqueles que estão em posição de subordinados, que eles sejam bênção para a sua empresa, para os seus chefes. Dá a cada um de nós um testemunho coerente. Filhos testemunhando para os seus pais, pais testemunhando para os filhos, profissionais testemunhando, e na sociedade de modo geral nos ajuda a impactar o lugar onde nós vivemos, para a tua glória. Que as pessoas percebam que nós somos diferentes. Dá-nos o controle, o domínio próprio que o teu Espírito produz. E por fim, Senhor, nos ajuda, dentro da nossa capacidade, a regularmente provermos o necessário para a sua igreja. Que muitas vidas sejam alcançadas com a nossa generosidade. Obrigado por nos dar condição. Se alguém está aqui nessa noite e não tem condição disso, que o Senhor
possa mostrar para essa pessoa, tirar qualquer culpa, porque nós sabemos que cada um de nós recebeu do Senhor uma condição nessa vida. Que nós possamos fazer a nossa parte, o nosso melhor, com alegria, com proporcionalidade e com regularidade. Eu assim oro para que sejamos uma igreja para a sua glória, em nome de Jesus.